Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. Nós vamos continuar lendo, né? A gente está lendo aí o nosso material aqui, né? Que ele, inclusive, amados, ele é autoexplicativo, né? Então, não sei se vocês leram, mas eu sugeri na aula passada que vocês pudessem estar lendo aí o que a gente não conseguiu ler, né? Então, essa aula possivelmente também eu não vou conseguir ler todo esse conteúdo aqui, ó, do assunto, né? Que vai até a página 50, tá? A gente vai começar na 43, nós vamos começar na 43. A gente vai falar hoje sobre o homem é um ser decaído debaixo do juízo de Deus, né? Então esse assunto vai até a página 50, só que eu acho que eu não vou conseguir ler com vocês, mas vocês leiam aí mesmo depois da aula passada, tá? O ideal, na verdade, é que lesse antes, né? Depois é antes, não sei se vocês fizeram isso. Mas aproveitando já, então, para a próxima aula vocês leiam, então, a partir da 50 até o fim. Até o fim, que é 59, 57, na verdade, né? 58, 59 aqui é a bibliografia e tal. Então aí vocês também tem, ó, facinho, 6 páginas para ler em 7 dias. É muito fácil um negócio desse. Eu queria ter um professor igual eu, quando eu era aluno. Né? Dava uma facilidade dessa? Nunca. O professor dava um monte de coisa para a gente estudar lá. E aí hoje o negócio está light e o povo ainda acha que está difícil. Né? Então fica facinho, lição de casa, próxima semana, da página 51 a 57, tá? Mas vamos lá, queridos. Eu coloquei aqui um pensamento para a gente iniciar nossa leitura, que é assim, ó, não podemos colocar tudo na conta do diabo, tá? Se vocês quiserem anotar isso aí, nós não podemos colocar tudo na conta do diabo. Daqui a pouco vocês vão saber o porquê que eu estou falando isso, né? Então, o homem é um ser decaído e debaixo do juízo de Deus. A leitura bíblica que eu quero iniciar com vocês é Romanos, capítulo de número 5, versos de número 12, tá? Romanos, capítulo 5, estou com um pigarro aqui, deixa eu tomar água. Romanos 5, versículo de número 12. Silêncio, né, irmão? A gente podia trazer um teclado aqui, alguém ficar tocando assim, né? De fundo. Os pregadores gostam desse negócio, né? Mas vamos lá, 5 e 12 de Romanos. Apenas o verso 12, porque é um texto, é um versículo que ele é chave, né? Não que resuma, mas ele vai trazer aqui a ideia de todo o texto que Paulo ele está trabalhando no capítulo 5. Aliás, Paulo não está trabalhando no capítulo 5. Todo o livro de Romanos, né? Paulo vem tratando a respeito, inclusive, da origem do pecado, tá? É o livro mais doutrinário, né, de profundidade teológica que Paulo escreve a Romanos. Fala a respeito da natureza humana, fala a respeito da graça de Deus, da salvação, e a gente vai recorrer muito ao livro de Romanos nessa aula aqui, tá bom? Então 5 e 12 de Romanos diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a natureza humana é essa, de pecadores. Eu vou fazer uma pergunta, eu acho que eu até já fiz essa pergunta, eu falei algo a respeito em outra aula, em outra matéria, até mesmo, mas a pergunta é assim: nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Já fiz essa pergunta para vocês, não? Não lembram? Não? Então olha só, nós pecamos e nos tornamos pecadores, ou nós pecamos porque somos pecadores? Os dois incluem. Os dois? Não, aí pode ser só um ou outro. Ou um ou outro. É uma pegadinha, eu sei, né? Então essa afirmação, todo mundo concorda? Tá, pecamos porque somos pecadores?
Exato, tá certíssimo, varão. 2 pontos a mais na nota final por causa disso aí, viu? Nós pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Há uma diferença. A nossa natureza é de pecadores. Nós não temos outra possibilidade a não ser pecarmos. Tá certo? A nossa natureza é uma natureza propensa para o pecado. É a natureza pecaminosa que Paulo vai chamar de carne. É a velha natureza. Essa natureza que não se converte nunca. Algumas pessoas pensam que o velho homem se converte. O velho homem não se converte. Não há salvação para o velho homem. O velho homem precisa ser morto, aliás, crucificado, morto e sepultado. São esses 3 termos radicais que a Bíblia usa a respeito da velha natureza. Não há negociação, não se converte. Tem que morrer o velho homem, ser crucificado e ser sepultado, amados. Tá certo? O problema é que isso tem que ser feito diariamente, né? Senão ele ressuscita de vez em quando, assim, ó. Alguns pensam, por exemplo, que o batismo é a solução do negócio, né? A pessoa desceu as águas, batizou lá, enterrou o velho homem, ou afogou o velho homem, né? Nessa figura de linguagem de sepultamento, né? Então, imergiu lá e tal, aquela coisa, e o velho homem ficou lá. Não, o velho homem sabe nadar. Ele vem assim, ó, de braçada atrás da gente, né? É por isso que Paulo, ele vai dizer que o velho homem, ele é propenso, a gente vai chegar lá, mas só para falar que nós somos pecadores, tá certo? É uma natureza nossa. Desde criança, nós percebemos, eu não estou falando que a criança em si é uma pecadora, condenada ao inferno, nada disso, tá? Eu sei que tem 2 linhas teológicas que vão divergir, uma acredita que sim, outra que não, mas é fato, e a Bíblia também diz isso, né? Que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se forem pura ou reta. É um provérbio que fala isso, né? O livro de provérbio. Mas a questão é, desde criancinha, o Salmo 51, aliás, o Davi disse, né? Em pecado eu nasci, pecado me concebeu minha mãe. Não que ele nasceu como já condenado ao inferno, mas ele está falando da sua natureza, que desde a mais tenra idade é visto que se a criança não for corrigida, ela vai se tornar de fato uma pessoa maligna, desregrada, perversa e tudo mais, né? Mas a gente já vê indícios numa criancinha, né, de irritabilidade, egoísmo, explosão de cólera e outras coisas mais, né? Então a gente precisa entender que a natureza do homem, ela é pecadora, tá certo? Desde o seu nascimento. Vamos lá, um terceiro princípio fundamental, estou já lendo aqui, tá? Na página 43 lá embaixo, ó. Um terceiro princípio fundamental para colocarmos o assunto de batalha espiritual na perspectiva correta é lembrarmos do verdadeiro estado da humanidade diante de Deus. Creio que na raiz de uma demonologia defeituosa e inadequada, como a abraçada pelo moderno movimento da batalha espiritual, só lembrando, tá, amados, que esse movimento, ele é moderno, né? A gente já falou sobre isso. Não é algo assim que na história da igreja, da teologia, isso é antigo. Não, amados, isso é recente, né? Essa perspectiva, essas abordagens, isso nunca a igreja, ela elaborou. Nunca pregadores, muito menos ensinadores, ao longo desses 2000 anos aproximadamente, nunca tratou, tá certo? Como trata a batalha espiritual. Então isso é uma heresia moderna, por assim dizer, tá certo? Mas vamos lá. Então encontra-se, uma visão incorreta acerca da extensão dos efeitos do pecado na natureza humana e do estado do homem diante de Deus. A gente vai entender daqui a pouco por que está escrito tudo isso aqui, ó. Em outras palavras, falta o conceito bíblico de que o homem é um ser decaído moral e espiritualmente e debaixo do juízo divino. Olha que coisa interessante. A batalha espiritual, ela tem um demônio, né, responsável por cada comportamento humano. Cada um. Então, por que o homem faz isso aqui? Por que o homem se embriaga? Zé Pilintra. Por que é um promíscuo? Pombagira. Por que é um violento? Acho que é o Exu Caveira, sei lá. Né? Por que é um cara assim totalmente entregue aos maus hábitos? Maria Mulambo. Então você tem, para cada comportamento pecaminoso humano, um demônio responsável por aquilo. Né? Isso é uma distorção da doutrina bíblica acerca da condição humana, que é uma condição
caída, é a depravação, que a gente vai ver daqui a pouco, né? A gente vai ler, a depravação do ser humano. Na ruptura que teve com Deus, né? Que alguns chamam de a queda do homem, lá o Adão, quando rompe com Deus, quando peca e entra o pecado no mundo, e nós lemos o Romanos 5:12 por causa disso. Paulo vai dizendo, né? O pecado entrou por um homem, pelo homem a morte, e isso se espalhou por toda a humanidade. Então o homem é um ser sob o juízo de Deus, tá certo? O homem, ele não vai para o céu, ou melhor, o homem não vai ser condenado a danação eterna, né? A eternidade sem Deus, porque ele mata, porque ele mente, porque ele rouba. Olha que coisa estranha que vocês estão pensando aí. Ô André, calma aí. Você está falando não é coisa que a gente ouve, não. Você tem alguma coisa errada. Vamos pensar então comigo. Se essa ideia de que o homem, ele herda a salvação porque faz tudo certo, ou herda a condenação eterna porque faz tudo errado, então a gente está colocando aqui como o homem tem condição tanto de alcançar a sua salvação, como ele também, por causa, né, desse comportamento, ele vai para o inferno. A Bíblia vai dizer lá em João capítulo 3, todo crente conhece o verso 16 do capítulo 3, não é possível, né? Será? Sim, até quem não frequenta a igreja sabe desses textos, né? Salmo 23, 91, João 3,16, né? Então isso aí tá facinho. Mas olha só, o 17 muitas vezes a gente passa desapercebido, e é o que eu quero ler com vocês, o 17 do João 3, tá certo? João 3. Por que as pessoas serão condenadas à eternidade sem Deus? Por que elas serão castigadas, né, eternamente? Por quê? Porque mataram? Porque roubaram? Porque mentiram? Porque fizeram todas essas coisas? Não leiam não, preste atenção aqui, a gente vai ler junto o texto, tem que prestar atenção no que eu estou dizendo aqui. Olha só, se as pessoas fossem para a eternidade sem Deus, porque elas mataram, roubaram, aquela coisa toda, e se uma pessoa não faz essas coisas? E se uma pessoa, ela é moralmente correta, ela tem uma ética, né? É um bom pai, é um bom cidadão, é um bom marido. Tem pessoas assim, é raro? É raro. A gente vê pessoas com esses valores elevados, eticamente, moralmente, mas tem. Então, de repente, a gente vai evangelizar uma pessoa e vai falar assim, você precisa de salvação. Aí ela olha assim, eu preciso de salvação? Por que eu preciso de salvação? Aí a gente vai fazer o quê? Vai mostrar os pecados dela, né? Só que, e se a gente encontrar uma pessoa, por exemplo, que tem essa moral elevada? Como que a gente faz? E de repente essa pessoa fala assim, não, você está falando que eu preciso de salvação? Eu não roubo, pago meus impostos, sou um bom pai de família, né? Sou um bom esposo. E aí? Não aceito desonestidade na minha vida, sou uma pessoa correta. É possível que essa pessoa esteja falando verdade, de fato seja. E aí, ficou difícil agora, não ficou, irmão? Porque a gente é treinado a evangelizar a partir da desgraça. Aí é fácil, você é uma prostituta, você é um ladrão, você é um traficante. Aí é fácil mostrar para essa pessoa, você está totalmente... Porque a sociedade, inclusive, essa sociedade pecadora já consegue, né, determinar que esses comportamentos eles não são bons. Aí fica fácil. Mas se a gente se depara com uma pessoa assim, aí ficaria difícil. Só que a gente deve evangelizar a partir da graça nesse caso, né? Aí já é outra conversa para outra matéria. Mas a questão é, se essa pessoa não faz nada disso, então ela deveria ir para o céu. Mas por que não vai? Porque a Bíblia diz o porquê que as pessoas serão condenadas. O motivo, né? A fonte do negócio. Então vamos ler o texto aqui, ó. João 3, 17 e o 18. João 3, 17 e 18. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê em Cristo será salvo.
Quem não crê já está condenado, porque não crê em Cristo. O pecado, que a gente chama de pecado máter, que gera, o pecado mãe, né, que gera todos os outros pecados, é não crer em Cristo. Não crer em Cristo, a pessoa já está condenada. Crer em Cristo, a pessoa será salva. Quando a gente lê João ainda, o Evangelho de João, no capítulo 16, verso de 8, 9 e 10, vamos pegar o texto lá? João 16, verso 8, 9 e 10. Infelizmente, amados, como a gente prega muito moralismo e muito mérito religioso, então parece que para nós essas coisas são estranhas, mas elas são bíblicas, estão aqui e ensinados aqui, no caso, diretamente pelo próprio Jesus, né? Então, João capítulo 16, verso número 8, 9 e 10, e até o 11, diz assim: e quando ele vier, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, né? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus explica: do pecado, porque não crê em mim. Qual é o pecado, então, que o Espírito Santo convence o homem para que ele seja salvo? É o pecado de não crer em Cristo, porque Cristo morreu como um injusto, amados. Tá certo? Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. Então Jesus foi crucificado como injusto. Então o Espírito Santo vem para convencer o homem a respeito de Jesus, para que creia nele, que ele é justo, né? E ainda fala no verso 11 do juízo. Então também o Espírito Santo convence do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Porque também, então olha a função do Espírito Santo: convencer o homem do pecado. Que pecado é esse? O pecado de não crer em Cristo. Quem é aí das igrejas pentecostais vai lembrar da harpa do 15? Muito famoso, não é possível. 3,16 e a harpa, o número 15, se não lembrar, não é crente. Tô brincando, né, mas não lembra não? Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Vou cantar, né? Mas do céu ele desceu, seu sangue verteu. Lembra do refrão? Um dia eu vi. Não está escrito assim, não. Tá vendo só como a gente vai ouvindo e vai reproduzindo? Não está no plural, nem na harpa cristã está no plural, né? No cantor cristão, sei lá onde vocês leram isso aí. Mas não está no plural. O autor, inclusive, ele pega essa ideia bíblica, né? É meu pecado, não são os meus pecados. Ele reconhece na harpa lá que, de fato, a doutrina bíblica... Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não nos convence dos erros e dos pecados, não é isso. Eu estou dizendo que uma pessoa, para ela ser salva, o Espírito Santo necessita convencê-la do pecado, da incredulidade a respeito de Jesus, que é o seu Salvador. Estão entendendo um ponto aqui, amados? Essa é a questão, tá? Então, do pecado mãe, esse pecado que levará o homem para o inferno, né? De não crer em Cristo. Esse é o ponto aqui, tá certo? Então, só para a gente entender que não é pela moralidade que a pessoa ela vai alcançar a salvação, né? É por Cristo. Lógico que implica isso uma transformação de vida e tudo mais, né, irmão? A gente não está falando assim que eu tenho Jesus no meu coração, eu creio em Cristo, mas isso precisa ser traduzido numa vida de novidade. A gente chega lá. Vamos continuar aqui na leitura da página 44. Uma das grandes disputas durante a Reforma Protestante versou sobre a natureza e a extensão do pecado original. Ele afetou Adão somente ou todo o gênero humano? Pergunta. A vontade do homem decaído é ainda livre ou escravizada do pecador? Ao pecador, desculpa. No século V, Pelágio havia debatido ferozmente com Agostinho sobre este assunto. Agostinho mantinha que o pecado original de Adão foi herdado por toda a humanidade e que mesmo que o homem caído retenha a habilidade para escolher, ele está escravizado ao pecado e não pode não pecar. Então, olha só, houve já essa disputa teológica lá no ano 400 e pouco para 500, e o Agostinho era um teólogo e o Pelágio outro teólogo. O Pelágio dizia, não, o homem, ele inclusive tem condição de se salvar sim, se ele for obediente à lei de Deus, se ele fizer tudo. Não tem condição, a natureza do homem não permite isso. Todo o Antigo Testamento mostrou isso. Para que serviu a lei? A lei salvou alguém, amados? Ninguém.
Absolutamente ninguém foi salvo pela lei, porque o homem não tinha a capacidade, tá certo? A condição de obedecer a Deus à risca. O único ser humano que fez isso foi Cristo. Jesus, ele vem cumprir a lei, obedece à lei em todos os seus aspectos, tá certo? Então ele é o justo que ele justifica a muitos, tá? Então ele cumpriu a lei, aplacou a ira de Deus, essa exigência de Deus, esse padrão alto de Deus que nenhum ser humano conseguiu, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Elias, nem Josué, nem ninguém, nem os apóstolos, nem ninguém. Até hoje, nenhum ser humano consegue ser salvo pela obediência, tá certo, irmão? Então nós obedecemos para ser salvo, nós obedecemos porque somos salvos. É como o batismo também. A gente não é batizado para ser salvo, é porque já é salvo, né? Então a gente precisa entender as origens aí dessas coisas, tá? Então o Agostinho, ele concluiu isso, né? Vamos ler Romanos. Eu disse que a gente ia ler bastante Romanos. Romanos capítulo de número 7 e o capítulo de número 8 é o que eu quero aqui discutir com vocês, tá? Antes que a gente leia o capítulo 7 e 8, só continuar a leitura aqui, ó, mais um, ia falar refrão, né, mas não é música, mais um parágrafo. Por outro lado, Pelágio insistia que a queda de Adão afetara apenas Adão, e que se Deus exige das pessoas que vivam vidas perfeitas, ele também dá habilidade moral para que elas possam fazer assim. Ele reivindicou mais adiante que a graça divina era desnecessária para a salvação, embora facilitasse a obediência. Olha a conclusão que esse cabra chega. Quer dizer, o homem não precisa da graça de Deus, né? Ele consegue se salvar. Isso aqui é legalismo. É o que Jesus combateu lá com os fariseus, escribas, o judaísmo. O judaísmo se tornou uma religião legalista, tá certo? E aí se tornou o quê? Hipócrita. Né? Então o cara que é muito legalista, o cara que é muito, essa moralidade muito exacerbada, é um hipócrita, né? Porque o pecado, amados, habita no coração de cada um de nós. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Ele habita, ele mora lá, está arraigado lá, não tem como arrancá-lo de lá. Como eu disse, tem que matar essa fonte pecadora, né? E mesmo assim, a gente sabe muito bem pela experiência própria que não é um negócio fácil não. Mas a gente vai ver essa dinâmica daqui a pouco. Então vamos lá no capítulo 7 e o capítulo de número 8 de Romanos. O capítulo 7 de Romanos, eu sei que não há consenso, né, na interpretação aqui que eu vou dar, mas eu vou trazer uma possível interpretação e eu acho muito coerente. Tem duas apenas, tá? Uma que Paulo, nesse capítulo 7, está falando da época que ele era religioso, judeu e tentava obedecer a Deus, né, pela obediência da lei, e outra interpretação vai falar que ele está se referindo ao tempo que ele ainda não tinha a maturidade da consciência para responder diante de Deus. Entenderam, queridos, esses dois pontos de vista aqui? Então, por exemplo, quem é essa pessoa que não tem maturidade, moralmente não é responsável diante de Deus? Uma criança. Até que idade? Não sei. Não sei exatamente. Algumas igrejas evangélicas protestantes no nosso país colocaram 12 anos, né, inclusive autorizam a descer as águas com 12 anos. Estou falando da grande parte. Outras não. Tem igreja até que batiza logo quando é criança e está tudo certo, né? Por entender o aliancismo, tá? É outra questão teológica. Mas a questão é a criança até certa idade. Não sei te falar qual. Inclusive, de uma para outra, há diferença muito grande de maturidade. Por exemplo, a gente sabe que as meninas, em relação aos meninos, amadurecem mais cedo. Na compreensão da vida, na percepção das coisas, né? A gente não sabe. A gente sabe também que um menino de 12 anos, há 30 anos atrás, não é o menino de 12 anos hoje. A consciência, amados, o conhecimento que se tem, a percepção da vida é outra. A gente precisaria estudar esse negócio aí, né? Por que antes os meninos 40 dias para abrir os olhos e hoje já nasce assim, olhando quem que bateu ele, quem quer processar o médico. Mais ou menos assim. Então existe essa mudança. Então não se sabe determinar quando a criança ela é responsável diante de Deus pelos seus atos. Então o judeu, ele tem lá um ritual chamado Bar Mitzvah, né, que é dos 12 anos e tal, que a gente adotou, a igreja protestante mais ou menos, essa idade aí para falar, não, agora é responsável diante de Deus e pode decidir se batiza ou não. Enfim, a questão existe essa possibilidade, existe a outra possibilidade que é o Paulo, estou dizendo aqui no capítulo 7, tá? De que
ele era religioso e tentava, então, obedecer a Deus. Vamos ler o texto aqui do capítulo de número 7, a partir do verso de número 7, tá? Não vou ler do 1 não, do 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conhecia a concupiscência, o desejo ilícito, né? Se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Aqui que é o ponto. Qual é esse tempo que Paulo vivia sem lei? Então, alguns entendem que era esse tempo da não maturidade. Tá certo? É só pergunta para provocar vocês, a gente discute isso em outra matéria, tá, irmão? Só para ficar pensando. Como Deus julgará crianças que não têm consciência, por exemplo? Como Deus julgará pessoas com mal de Alzheimer? Como Deus julgará pessoas com deficiência mental? Só para pensar, não é para a gente discutir nem responder nada, só para a gente entender aqui, tá? Como Deus julgará pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Nunca ouviram o Evangelho, tão distante aí, mas vamos lá. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte, verso 11, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, Paulo ele conclui, o mandamento de Deus ele é bom, ele é justo, ele é santo. O problema não é o mandamento, o problema não é a lei, o problema é a pessoa que não consegue atender esse padrão moral de justiça de Deus, amados. Não consegue. E aí ele, como um religioso, tentou fazer isso como ninguém. Paulo ele relata que na sua geração ele era o religioso mais zeloso que existia, preenchia todos os pré-requisitos da sua religião, que era o judaísmo, circuncidado ao 8º dia, né? Um cara se cumpria todos os rituais, os ritos e tudo mais. Então era um judeu assim exemplar. Mesmo assim, verso número 13. Tá não, antes que a gente continue aqui na leitura, porque assim, amado, a gente precisa entender que tem coisas que a gente quer e não pode e não deve e não quer. Entendeu? Tem coisa que eu quero e não posso, não devo e não quero. Não é assim que acontece na nossa vida? Tudo que Deus quer, o que Ele deve e o que Ele pode. É por isso que a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. A nossa, em alguma dessas instâncias, vai se encontrar do pecado. Porque tem coisas que nós queremos, mas nós não devemos. Tem coisas que nós devemos e nós não queremos. Nós não podemos, melhor dizendo. Tem coisas que nós podemos, mas nós não queremos. Não é? E a gente peca por falar o que não deve, por pensar o que não deve, por fazer o que não deve, por sentir o que não deve. Quem é que escapa dessas 4 vias aqui? Quem é que não peca por uma delas? Eu vou fazer uma pergunta também só de retórica, é só para pensar, não precisa responder não, tá? Depois que aceitou Jesus, desceu as águas, aquela coisa toda, cheio de Deus, cursinho de teologia, cargo na igreja, depois de tudo isso, quem nunca mentiu depois de tudo isso? Eu só estou pegando um pecado aqui, que a Bíblia classifica como um pecado que caracteriza Satanás, no Gênesis, né? No Gênesis, pai da mentira. Opa, então nós já pecamos a semelhança da natureza de Satanás, só para classificar e colocar todo mundo por baixo aqui, irmão. Tá certo? Para a gente não cair nesse engano aí que é alguma justificação própria, alguma justiça própria, melhor dizendo, né? Mas vamos lá, verso 13. Logo tornou-se-me o bom em morte? De maneira nenhuma, de modo nenhum. Mas o pecado para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Olha só. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é espiritual. Só que Paulo disse, mas eu sou carnal vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Olha o conflito e a luta desse homem. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza, né, não habita bem algum, amados.
Aí você pode falar assim, não, André, calma aí. Como assim o ser humano ele não tem bem nenhum? Ele não expressa nenhuma bondade? Sim, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a natureza pecaminosa dele não pode originar nada de bom. Ah, e quando o homem mau faz coisas boas? A gente chama isso de graça comum. É um empréstimo de Deus à humanidade, para que essa humanidade, no mínimo, se mantivesse viva, para que Deus pudesse ir lá e salvar essa humanidade. Entendeu, amados? É por isso que a gente consegue ver pessoas más fazendo coisas boas e pessoas boas fazendo coisas más. Não tem aí um hino que diz: Senhor, me livre da bondade dos maus e da maldade dos bons? Não, mas vocês sabem, né, o que estou falando. Mas vamos lá. Não lembra o nome dessa música? Não? Então deixa para lá. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O homem interior que ele diz é esse homem religioso. Essa pessoa que quer fazer a vontade de Deus, como um bom religioso quer fazer a vontade de Deus, que era o caso de Paulo e de tantos outros aí. Né? Se a gente pega na história, Martinho Lutero, um monge agostiniano, a gente vê tantas pessoas assim, são sinceras na sua busca por Deus, né? Porém, a sinceridade, o esforço, a obediência, essa força para obedecer a Deus, isso não é suficiente, não dá para se salvar, amados. Professor, por que Paulo ele ficou 14 anos aprendendo para depois ir pegar o Evangelho? Porque Paulo, ele compreendia Deus a partir do Antigo Testamento, né? E ele foi, de fato, afetado por toda a construção teológica do judaísmo. Então, quando ele tem um encontro com Jesus, e aí ele conclui que Jesus, de fato, é o Messias que foi prometido, aí ele agora começa a estudar todo o Antigo Testamento na perspectiva de que o Messias era o próprio Jesus. Foi desconstruindo tudo aquilo que Exato. ele aprendeu, né? Tem que ser assim. Quando a gente aceita Cristo, amados, a gente não vem neutro. Sim. Não é? Então a maioria de nós, os que aceitaram Jesus adulto ou com alguma percepção de vida, de religião, veio com um monte de coisa na cabeça. Isso precisa ser desconstruído. E infelizmente, muitas igrejas evangélicas não fazem esse processo na vida do discípulo. E aí o que eles fazem? Eles adaptam só a compreensão que eles tinham de Deus e transferem para a igreja, que muitas vezes é visão pagã, religiosa, moralista, de mérito ainda. O grande problema é o não discipulado das pessoas que chegam na igreja. Às vezes a criança está lá no contexto, desde criança na igreja, mas o que ela vem aprendendo também é questão do paganismo, criação dos seus pais que também não foram discipulados, embora toda a vida na igreja são religiosos. E às vezes são até piores, que eles vão criando uma justiça própria, né? Como o irmão mais velho do filho pródigo. O filho pródigo foi facinho, pecador, desgraçado, abandonou o pai, acabou o dinheiro com as meretrizes, aquela vida desgraçada. Facinho de identificar, isso aqui precisa de salvação. Mas e o que ficou na casa do pai sempre, disse nunca sair da casa do Senhor, nunca transgredi um dos teus mandamentos, olha, que foi formado na cabeça dele, alguns cristãos, né? Nunca desviei, nunca saí da casa de Deus, aquela coisa toda. Olha a falsa construção moralista e se auto-justificando, amados, não entendendo que precisa igualmente da graça de Deus para ser salvo. Percebam o engano à religião e do mérito humano? Então, Paulo precisou ser desconstruído e todos nós precisamos ser desconstruídos em todo o tempo, viu? Porque é uma tendência que a gente tem, que a gente vai recebendo, né? Dia a dia nos púlpitos, tal, e pelas pregações e pelas músicas, gospel e tudo mais, essa ideia de justiça própria, você merece, é filho de Deus, não sei o quê, vai comer o melhor dessa terra, e Deuteronômio 28 lá, né? Tal, aquela coisa toda. Mas vamos lá. Verso 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele chega à conclusão: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo sabia que ele andava com um defunto nas costas. Ele sabia que andava com um homem morto, espiritualmente falando.
que todos os seus esforços não conseguia colocar ele em ligação de vida com Deus. Ele escreve isso depois lá em Efésios capítulo 2. Estando vós mortos nas vossas ofensas e vossos pecados, Deus vos vivificou em Cristo, pela graça sois salvos. Né? Ele vai falando sobre essa realidade, essa dinâmica de todo ser humano espiritualmente ser morto diante de Deus, a não ser que o Espírito Santo venha e ressuscite, regenere, dê a nova vida para ele. Então olha só que coisa interessante. E ele diz: miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? A gente pensa que acabou por aí, não. Aí ele chega à conclusão: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então ele entendia: o velho homem não tem como agradar a Deus, não se converte, não pode ser salvo. É necessário ser gerado nele uma nova natureza e um novo homem, que a Bíblia chama de novo nascimento. Então Paulo relata, ser humano na sua natureza, o seu mais íntimo do ser é pecador, ponto final. Não tem salvação, a não ser que Jesus venha, né, e de fato gere nele uma nova natureza, que é o novo nascimento, que ele vai falar lá na frente, lá em Gálatas, capítulo de número 5, né, verso 16 e o verso 17. Mas antes da gente ler lá, porque a gente pensa que acabou aqui o texto, né? Capítulo 7 acabou. Acabou o capítulo 7, acabou o assunto. Acabou não. Paulo continua aqui na fala. Isso aqui não faz parte dos originais, vocês já sabem disso, né? Capítulo, versículo, isso aqui foi colocado posteriormente, mas só para a gente entender. Então vamos entender o que o apóstolo aqui, o que o escritor bíblico está falando. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vou parar por aqui, mas Paulo continua a conversa, né? Ele está dizendo então da natureza pecadora do homem, e não tem como esse homem pecador fazer outra coisa a não ser pecar. Deus não espera outra coisa do homem pecador a não ser pecar, não é certo? Só que ele fala que é uma solução para isso, que é a graça de Deus, que é o novo nascimento, que é andar no Espírito, né? Só para a gente entender a condição do homem. Vamos voltar aqui para o nosso livro, amados? Não sei se vocês aí lembram onde a gente parou. Primeiro, segundo parágrafo, né? Terceiro parágrafo. Isso, ainda falando de Agostinho. Agostinho teve sucesso refutando Pelágio, mas o pelagianismo não morreu. Várias formas de pelagianismo recorreram periodicamente através dos séculos. Lutero escreveu um livro, né, A Escravidão da Vontade, em resposta a uma crítica rigorosa, tá? Essa palavra é difícil aí, né, diátripe, quer dizer
uma crítica excessivamente rigorosa. Então, em resposta a essa crítica de Erasmo, né, o Erasmo de Roterdã, onde o mesmo defendia conceitos pelagianos. Lutero acreditava que Erasmo era um inimigo de Deus e da religião cristã, por causa do ensino dele sobre o pecado original. Tá? Embora nem sempre houvesse total concordância entre os cristãos, e ensino defendido por Agostinho, Calvino, Lutero, né? São os reformadores aí, puritanos, teólogos reformados, mas modernos, representou durante muito tempo o pensamento da maioria dos evangélicos, né? Então, assim, eu posso decidir não decidir? Eu posso tomar uma decisão de não decidir? Pode. Mas já é uma decisão. É uma decisão. Então não posso. Então eu sou escravo. Eu não tenho o livre arbítrio absoluto. Nós temos uma livre escolha, mas sem Cristo sempre será uma escolha pecadora. Sempre, amados, sempre. Sem exceção, sempre será. E diante de Deus, ainda que essa escolha, melhor dizendo, diante da sociedade, ainda que essa escolha pareça ser boa, mas ela não tem uma origem na graça de Deus salvífica. Então ela não vai adiantar coisa nenhuma para a salvação, não acrescenta coisa nenhuma. As melhores das nossas justiças que a gente... As melhores, eu estou falando, as melhores. São as piores, não estou falando dos melhores atos dos seres humanos. Diante de Deus são como trapos de fralda suja de cocô. Tá certo? Pegando lá o Isaías 64:4, vamos ler o texto? Isaías 64:4. Isso, aqui no original lá vai falar de uma fralda suja. Né? É por isso que eu falei isso. Tá certo? Eu acho que é 64:4, né? Se for, leiam rapidinho aí, quem achou, por favor. Veja se é isso mesmo. Achou, Emerson? Pode ler, meu mano. 64:4. Isso. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu. É o 6, viu, Emerson? Então, não é o 4, não é o 6, é. Isso, deve ser o 6. Mas todos nós somos Isso. como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícies, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebataram. Então, assim, as melhores das nossas justiças diante de Deus é nada. Eu não tenho como me justificar. O Antigo Testamento tem diversas passagens, Salmos, os profetas, falando a respeito disso. Um homem não pode salvar a sua alma, ainda que ele recorresse a todos os recursos do mundo. Ninguém pode se salvar e muito menos salvar o outro. Essa é a natureza humana, desesperadamente perdida, tá certo? Voltando aqui, ó, na leitura, atualmente conceitos bastante similares aos de Pelágio parece terem conseguido prevalecer entre os protestantes de maneira geral. Mas qual é essa? Que o homem pode, né? Que o homem tem condição de se salvar e de decidir coisas diante de Deus que sejam legítimas para a salvação, tá? Ainda há na mentalidade de muitos irmãos dentro das nossas igrejas com esse pensamento, né? Se você obedecer tudo certinho, Deus vai se agradar de você. Eu não tenho nenhum texto bíblico, eu não tenho. Se vocês têm, me ajudem, por favor, pelo amor de Deus, mas eu não tenho conhecimento de nenhum texto bíblico no Novo Testamento que diz que Deus se agrada de alguém, a não ser de Jesus. É o único que eu tenho, né? Este é meu filho amado, a quem eu me agrado. Só para Jesus essa voz foi direcionada dessa forma. Ninguém consegue agradar a Deus. Em Cristo nós somos aceitáveis a Deus. Em Cristo e por causa de Cristo nós somos justificados diante de Deus. Em Cristo, por Cristo, né, e para Cristo também, nós somos regenerados e aceitos e tidos por Deus como filhos. É o que nós lemos aqui em Romanos, no verso de número 8 e 17, né? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós conseguimos chamar Deus de Pai por causa da filiação em Cristo. Efésios capítulo 1, por exemplo, vai estar dizendo isso. Nós somos adottados por Cristo, né? Então, assim, é em Cristo, é por causa de Cristo. Jesus que agrada a Deus. Nós, amados, não. E por que Deus se relaciona conosco? Por causa de Cristo.
E por que Deus não fulmina a gente e manda logo para o inferno porque a gente é pecador? Por causa de Cristo, que já cumpriu, que já teve essa punição. Então é Jesus, é o centro do negócio, é quem media. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Né? Deus quer que todos os homens se salvem, mas não vai se salvar a não ser em Cristo Jesus. Jesus, sim, é aquele que é o Filho, Deus amou tanto o seu Filho, Jesus, que quer que todos os outros sejam iguais a eles. É por isso que nós vamos sendo formados em Cristo. Isso se chama um processo de santificação, que a gente chama na teologia. É um processo onde a gente vai sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo. É que, infelizmente, a santificação, na ótica de muitos evangélicos, é apenas um comportamento exterior de padrão moral. E aí que é o grande perigo, né? Porque, irmãos, sinceramente, quem é que tem condição de fazer isso? E aí eu não estou dizendo, então, André, calma aí, se não tem condição, então a gente vai andar de qualquer jeito, o negócio vai descambar. Não, Paulo diz, de maneira nenhuma, de modo nenhum. A gente só não pode se apoiar nisso para construir uma vida diante de Deus. Não dá, não tem como, simplesmente nós não temos recursos, né? Eu fico pensando muitas vezes as pessoas que pensam que estão fazendo algo para alcançar alguma coisa de Deus e que merecem aquilo. Eu sou fiel a Deus, eu oro, eu jejuo, eu leio Bíblia, eu sou missionário, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que Deus não me abençoa? Olha só a ideia do relacionamento com Deus. Isso é religioso, amados. Não tem nada a ver com graça. Graça é aquilo que Deus nos dá sem merecermos coisa alguma. Misericórdia é aquilo que Deus não nos dá e nós merecemos, que é a punição eterna. Então, graça e misericórdia são coisas semelhantes, mas têm um foco distinto. Mas o pensamento religioso é, André, então, já que eu não posso fazer nada, vou viver de qualquer jeito, porque Deus vai me abençoar de qualquer jeito. Claro que não. Paulo sempre vai trabalhando nessa ideia, porque a mente do religioso já funciona assim, né? Se eu não posso fazer nada para garantir coisa nenhuma, então não vou fazer nada. Então, não, mas calma aí, mas e a sua natureza? Por exemplo, a gente ora por quê? Porque a gente precisa de Deus. Por que a gente pede a Deus as coisas? Porque a gente não tem condição de fazer, porque se tivesse, não pedia a Deus, ia lá e fazia. Simples assim, né? Então a gente usa a oração como um mecanismo para alcançar coisas de Deus. Ora, que você orando. Quanto mais você orar, Deus vai te abençoar. Se orar pouco, Deus não vai te abençoar. Essa é uma lógica religiosa, né? Vai falar, não, André, então se não é pela oração, pela insistência, pela perseverança da oração que Deus nos dá as coisas, então eu não vou orar, já que Deus vai me dar pela sua graça. Então olha só a mente religiosa que não entendeu coisa nenhuma do Evangelho, que a oração não é um mecanismo, um meio, uma ferramenta, um caminho para alcançar coisas de Deus. A oração é, na verdade, um meio para eu me relacionar com Deus, não para obter coisa nenhuma dele. Então, percebam, amados, que a gente não está entendendo o que é Evangelho, está confundindo com religião melhorada, que não tem imagem, que não tem o ritual, que não tem a pipoca, que não tem o frango, galinha preta, que não tem a subir na escadaria, né? Se flagelar, que não acende a velinha. Então, é uma religião melhorada, não tem essas coisas do paganismo, né? Mas a mente, amado, ainda é pagã, nesse sentido que pode fazer alguma coisa. Falando, então, não adianta eu orar? Não ore. Mas por que eu vou orar? Porque eu desejo a presença de Deus. E Ele quer um relacionamento comigo. É simples assim, amados. E se Deus não me der, eu vou deixar de orar? Jamais. Jamais. Eu só exponho diante de Deus porque Ele quer um relacionamento. Quando, acho que é Gênesis 17, se não me engano, ou é 15 ou é 17, tá? De Gênesis. Acho que é 17, né? Quando o Abraão, só para ver, um homem normal, como nós, foi pedir a Deus um negócio, né? Senhor, o que o Senhor há de me dar, hein? Eu ainda sou velho, né? Queria um filhozinho, mas agora não dá mais. Senhor, só tem esse Damasceno aqui, Eliezer. O Senhor vai me dar o quê? Sabe o que Deus responde? Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Ou seja, a tua recompensa. A recompensa não era o filho. Tanto é que quando Deus deu o filho, Deus disse, opa, deixa eu mostrar aqui para Abraão que não é o filho. Vou pedir esse filho. E aí Abraão mostra de fato, não, Senhor, entendi. Não é o filho, não é o desejo. É o Senhor, mais importante do que qualquer bênção. É a relação contigo. Se o Senhor não der, se o Senhor não realizar o que eu desejo, se o Senhor não nutre isso aqui, eu continuo te servindo, te adorando, independente de qualquer coisa. Jó mostrou isso para Satanás.
Quando Satanás acusou Deus de comprar a adoração dos homens. Satanás não estava acusando o Jó de pecado nenhum, amados. Satanás estava acusando Deus de comprar a adoração dos homens. É em vão que ele te adora? O Senhor dá tudo de bom para ele, família, saúde, né, os filhos, finança. É em vão que ele te adora? Tira as coisas dele para ver se ele não blasfema da tua face. Ele disse, não, vai lá então, tira lá, eu permito. Faz até aqui só. Vai lá, e tira tudo que ele podia. Né? Ficou numa situação humanamente assim deplorável. E aí o Jó abre a boca e disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou tornar para lá. Deus me deu o bem e também o mal, bendito seja o nome do Senhor. E com tudo isso não pecou Jó diante de Deus. Então, na verdade, irmãos, Jó é um exemplo de que um ser humano, quando compreende quem é Deus, ele adora a Deus e serve a Deus nessa dinâmica de graça e não de merecimento. E aí, as petições não atendidas não altera a minha vida de relacionamento com Deus. Nos entristece porque somos seres humanos, nós queríamos ter um bocado de coisa solucionada na nossa vida. Financeira, psicológica, emocional, física, relacional e tudo mais. Né? Mas não dá aqui para ter tudo não, tá certo? E aí a gente entende aqui, sobre essa corrupção da natureza humana na leitura aqui. Queria continuar com vocês aqui, a corrupção da natureza humana. Com esse termo, se queria indicar a degeneração, a perversão, a depravação, a decadência espiritual e moral a qual a raça humana ficou sujeita após o pecado de seus primeiros pais, o Adão e a Eva, né? O pecado maculou a personalidade humana de tal maneira que o homem é mais inclinado a praticar o mal do que o bem. Muito mais, infinitamente mais. O primeiro casal criado, puro e inocente, após experimentar o pecado, já exibia sinais de corrupção interior. Cada um tentou justificar o seu erro colocando a culpa no outro. E afinal, no próprio Deus, né? Um negócio terrível, né? Não, a mulher que o Senhor me deu, não, foi a serpente, não sei o que, tal. Aquela coisa toda. Romanos 8 e 7, nós lemos, mas eu quero ler de novo com vocês. Romanos capítulo 8, versículo de número 7, diz assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É isso, né? Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Gálatas 5, 16 e 17, que eu tinha citado, mas agora eu quero ler com vocês na íntegra. Gálatas 5, 16 e 17. Paulo vai falar desse combate, dessa batalha entre a velha e a nova natureza, né? Gálatas 5, 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai em espírito, não cumprireis os desejos ilícitos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Olha só, esse embate diário, essas duas naturezas que militam dentro de cada um ser humano que aceitou Cristo. Quem não aceitou Cristo é só a velha natureza mesmo e está escravo lá e está vendido sob pecado e pode fazer o que for, que não tem jeito. Vai ser igual Paulo, angústia, quer fazer, não consegue. Sabe essas pessoas que vivem essa relação com Deus de frustração? Senhor, nunca pensei que eu ia fazer isso, nunca pensei que eu ia cometer esse pecado, nunca pensei. E a gente se escandaliza com os outros, né? Também, né? Nunca pensei que fulano ia fazer isso. Logo fulano, todo mundo esperava, menos ele. Olha que engano nosso, mano. Ô, professor, igual minha mãe, né? Nós não se batia muito não, sabe? Porque nós temos um gênio igual, né? Aí ela brigou. Os dois eram tão ruins assim que brigavam, né? Duas, eu ia, as duas. Aí eu morava em cima, ela morava embaixo. Aí ela confusão. Aí ela brigou comigo, fiquei sem falar com ela. E ela sem falar comigo, sem falar com ela. Aí quando se aproximou da Santa Ceia, ela veio pedir perdão. As duas eram crentes, né? Sim. Que maravilha. Aí passou, veio ela. Ele, Ana, eu quero te falar uma coisa. Tu veio lá, eu quero te pedir perdão. Fala, Ana, você quer pedir perdão? Você vai me perdoar. Eu não falei, vai me perdoar, não. Eu falei assim, mãe, vai nós duas pro inferno, não dá. Eu falei, eu não vou te perdoar, não. Meu Deus. O que é? Você não vai me perdoar, não vou, não. Porque se eu te perdoar hoje, amanhã vai fazer a mesma coisa. Quer saber uma coisa, mãe? Perdoar de pouco, você não vou, não. Então, vai nós duas pro inferno, não dá. Eu falei. Depois eu fiquei quieta, né? Ficou quieta também. Foi
meu Deus, o que eu fui fazer? Ai, Jesus. Mas, Senhor, eu não vou perdoar de boca, não. Eu Sim. não vou. Aí, o Senhor me deu uma oportunidade. Aí eu ajoelhei no chão e pedi perdão a ela, mas foi de coração. Sim. Nós abraçamos, nós choramos, aí foi, acabou, nunca mais aconteceu isso mais. Resolveu a pendenga. Eu falei, não, vou só pedir perdão, não acabou. Que bom. Não podia, nós duas. Mas você vê só a natureza do ser humano. Vamos ler Romanos, capítulo de número 3, versículos de número 9 ao 20. Só que eu vou ler numa versão aqui, amados, que eu acredito que não é nenhuma versão que vocês têm disponível aí, tá? Então o que acontece? Preste atenção no que eu vou ler. Se quiser acompanhar na versão de vocês, tudo bem, tranquilo. Mas preste atenção no que eu vou ler aqui, tá bom? Conseguirem fazer isso aí, ó. Romanos 3, 9 ao 20. Paulo está, capítulo 3, verso 9 ao 20. Paulo está relatando a condição de todo o ser humano. Nós somos da mesma massa, é a mesma natureza, não tem diferença nenhuma, mas nenhuma, tá certo? A versão do pastor usa igual. Não, essa que eu estou usando aqui, eu até peguei aqui agora, não é que eu estava lendo até agora, né? Isso aqui é uma paráfrase, na verdade, é a mensagem do Eugene Peterson, né? Mas eu estava usando até agora a Almeida Revista Corrigida mesmo. Mas vamos lá, ó. Eu gosto da século 21, da NVT e da NVI, essas aí eu gosto mais na pesquisa, né? Verso 9 do capítulo 3. Se é assim, aonde isso nos levará? Ah, não, para entender eu acho que tem que ler antes, né? Senão vocês não vão entender se é assim, né? Então, verso 7 e 8, ó. Maldade afirmar, se minhas mentiras servem para mostrar a verdade de Deus de maneira mais gloriosa, como posso ser condenado? Estou fazendo um favor para Deus. Alguns, na verdade, tentam pôr essas palavras em nossa boca, alegando que saímos por aí anunciando. Quanto mais mal fazemos, mais bem Deus faz. Então, continuaremos assim. É pura calúnia, e estou certo de que vocês concordam conosco. Verso 8, né? Verso 9, agora sim, ouvinte. Se é assim, onde isso nos levará? Será que nós, judeus, estamos em situação melhor do que os outros? Na verdade, não. Porque os judeus, eles pensavam, né? Não, nós estamos melhor, nós somos um povo superior, nós temos aliança, os dons, os profetas e tudo mais. Eles pensavam que eles eram melhores do que os gentios, que é igual hoje os crentes pensam que é melhor do que os outros. Não é verdade, irmãos? Né? Nós somos o povo de Deus, a gente é o povo, filho do diabo é o católico, é o espírita, é tudo isso aí, nós somos, e até entre os crentes também tem essas coisas, né? Não, nós somos, não, os outros não é, esse aqui não é, então, mas enfim, vamos lá. Na verdade, não. Basicamente, todos nós, judeus e não judeus, começamos em condições idênticas. Todos nós começamos como pecadores. As Escrituras não deixam dúvida sobre isso. Olha só, ele vai pegar o texto lá do Antigo Testamento, né? Salmo e tudo mais. Não há ninguém vivendo como deve, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém presta atenção em Deus. Todos eles erraram o caminho. Todos estão vagueando sem rumo. Ninguém está vivendo de maneira correta. E não creio que há quem o consiga. A garganta deles é um túmulo aberto e a língua escorregadia para enganar. Cada palavra que pronunciam está impregnada de veneno. Eles abrem a boca e empesteiam o ar. São eternos concorrentes do prêmio de pecador do ano. Por isso que eu gosto dessa versão aqui. E emporcalham a terra com sofrimento e ruína. Não fazem a menor ideia do que seja viver em comunidade. Eles passam por Deus e o ignoram. Está claro que esse texto não representa o que Deus diz a respeito dos outros, mas o que diz sobre nós, a quem as Escrituras foram primeiramente endereçadas. Paulo está falando dos judeus, só para quebrar esse orgulho religioso, tá? Está claro também que somos todos pecadores, cada um de nós. Estamos no mesmo barco furado com todos os outros. Nosso envolvimento com a revelação de Deus não nos deixa de bem com Ele. Isso só faz realçar nossa cumplicidade com o pecado de todos os outros. O que Paulo está mostrando para esses orgulhosos religiosos judeus é que, na verdade, eles tiveram muito mais privilégio e com isso veio muito mais responsabilidade. Como não deram a resposta adequada para Deus, se tornaram mais culpados. É por isso que quando o cristão que quer viver pela moralidade, ele peca, o pecado dele é mais hipócrita, mais danoso, né? Mais grave. Tá certo? Então, quando o religioso peca, o pecado dele é muito pior do que aquele que não é.
e que não se declara povo de Deus. Porque quando ele peca sob uma responsabilidade maior, porque foi lhe dada uma graça maior que a salvação. Então, na verdade, amados, aqueles que conhecem a Deus, se vivem pautados por esse mérito e demérito, eles são muito mais culpados diante de Deus se querem se justificar. Porque eles deveriam entender, inclusive, que o seu relacionamento não é pautado por essas questões. E por que se vive, então, diante de Deus, se esforçando para sempre fazer aquilo que Deus pede? Porque é a natureza que Deus nos deu, de buscarmos a Deus. Mas todas as vezes que a gente erra, a gente não se frustra no sentido de, meu Deus, como que eu pude fazer isso? Né? Quando a gente acerta, isso é a graça de Deus agindo na nossa vida. Quando a gente erra, nenhuma surpresa, é a natureza que nós temos. E a gente recorre à graça de Deus para que a gente possa se levantar e caminhar. Né? Então, os santos que a Bíblia diz não é quem nunca erra, é aquele que não desiste de Deus quando erra. Ele lida com o pecado. Sabe quando a gente conhece quando a pessoa é de Deus? Não é quando ela não peca, e nem muito menos quando o pecado não é escandaloso. É quando ela peca, qual é a postura dela diante daquele pecado. Porque quem não é de Deus é hipócrita, não quer reconhecer, não se arrepende, quer justificar. Quem é de Deus, como Davi, pequei. Pequei contra o Senhor, acabou. O Saul não, foi o povo aqui, o povo que não sei o quê. Não, rapaz, você não veio no dia que era para vir, sempre tentando justificar. É por isso que existe uma grande diferença entre Saul e Davi. Davi não, quando o profeta disse, tu esse homem, pequei contra o Senhor. Tá bom, não tem problema não. Teu pecado será perdoado por Deus. Por quê? Porque ali se arrependeu, amados. O Provérbios 28:13 tem um texto muito interessante que é assim: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e as deixa alcançará misericórdia. Então a diferença de fato, né, não é se somos ou não somos pecadores, todos somos pecadores. Mas nós não vivemos na prática do pecado. E quando escorregamos em um pecado, nós recorremos à graça de Deus. Mas o ponto é, todo o ser humano é pecador. E o diabo, nós não precisamos de Satanás para nos levar para a condenação eterna. Eu não preciso de nenhum demônio para me levar para a condenação eterna. Eu, André, dou conta de desgraçar a minha vida. É uma realidade? É mais pura realidade. Por que eu estou falando isso? Provérbios 28:13, né, que eu citei. Por que eu estou falando isso? Porque o movimento da batalha espiritual vai sempre colocar, não um demônio que fez isso aqui não foi um demônio não, amados. A responsabilidade são dos seres humanos. Que os demônios, que Satanás potencializa, também de alguma maneira tenta, instiga, fato. Mas nós não podemos responsabilizar os demônios pelos nossos atos. Diante de Deus, os nossos atos, eles devem ser apresentados, confessados, para que a gente busque a graça de Deus. Então, o movimento da batalha espiritual, que é o que a gente está falando aqui, né? Eles falam isso. Tem que expulsar o demônio, expulsa o demônio da pombagira que vai estar tudo certo. Expulsa o demônio lá do, sei lá de quem, vai estar... Não é demônio, amados. A gente não vai desconsiderar, a gente vai falar isso na aula que vem talvez, né? A possessão demoníaca, mas o que a batalha espiritual coloca é que por trás de toda ação pecadora do ser humano tem um demônio. Isso não é verdade. A Bíblia vai falar da natureza pecadora decaída do homem, que ela sim é a responsável, né, por desgraçar a vida do homem. Tá certo? Então a gente não pode jogar isso na conta do diabo, como eu disse no começo, jogar tudo na conta do diabo, aí fica fácil. Ele não tem problema, ele gosta. Não tem problema, porque quando a gente faz isso, né, ele sabe que o nosso caráter nunca vai ser tratado, e aí não haverá salvação mesmo para nós, porque a gente não reconhece o pecado. Tudo é o diabo, é o diabo, é o diabo, diabo coisa nenhuma. Quando a gente faz isso, amados, a gente na verdade está deixando de ser tratado por Deus, né? Então é melhor assumir, fui eu mesmo, pecado, eu sou assim. Eu sou pecador. Jesus, quando morre, ele não morre para nos salvar apenas dos nossos pecados. Ele morre para nos salvar da nossa natureza pecaminosa. Não do que eu fazia apenas, e sim de quem eu era. Porque nós continuamos pecando em muitas coisas que pecávamos antes de Cristo, ou não? Claro que sim. Se a gente for um pouquinho honesto, maduro, a gente fala, eu ainda cometo uma série de pecados. Aqui, talvez não seja escandaloso, está roubando, mentindo, prostituição, aquela coisa toda, mas amados, sinceramente, é só a gente olhar no espelho.
Se não se enxergar, pergunta para o companheiro, para a companheira, para alguém que tenha coragem de falar, não, você tem esse pecado, esse. Então, Jesus não nos salvou só por causa daquilo que cometíamos, e sim daquilo que nós éramos, pecadores na natureza, né? Então, essa é a questão que eu queria tratar com vocês hoje. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.